bem com vocês, galerinha do sétimo ano? Prof. Renata Tiroli. Nessa semana nós vamos estudar um assunto bem interessante, o assunto das inequações. Galerinha, nós estamos finalizando o capítulo 8 e essa semana a gente vai fechar então com chave de ouro. Mas, para a gente começar a falar de inequações, nós temos que antes falar um pouquinho, lembrar um pouquinho de um conteúdo bem importante, de símbolos matemáticos, das desigualdades. Prof, desigualdade, mas a gente estava estudando até agora nas equações igualdades, exatamente. Mas em toda a sentença matemática que nós usamos um símbolo diferente, nós estamos utilizando desigualdades. Tudo bem até aí? Então, quando nós temos dois números e nós estamos representando os números A e B, valores desconhecidos, diferentes, nós estamos recorrendo à seguinte situação. O A pode ser um número maior que B, ou ele pode ser um número menor que B. Estão recordando desses símbolos que nós já vimos na matemática? Nós já trabalhamos nas aulas anteriores, quando nós estávamos estudando as equações, o princípio da igualdade. E agora nós vamos ver uma variação desse princípio, o da desigualdade. Como nós estamos falando já desde o início da aula, símbolos matemáticos que representam desigualdades. Vamos lá então? Olha lá, nós temos o maior que, menor que. Pode também aparecer maior ou igual, menor ou igual. Quer ver? Eu vou mostrar a diferença para vocês. Imagine que eu perguntasse o seguinte, galerinha, me digam números maiores que 10. Vocês responderiam 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Agora, se eu falar, me digam números maiores ou iguais a 10. 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Quando nós usamos os símbolos maior ou igual ou menor ou igual, nós incluímos aquele número que nós estamos falando. E falando em símbolos matemáticos, pessoal, o que a gente recorda? Vocês sabem a história dos símbolos matemáticos? Sim ou não? Eu vou falar um pouquinho para vocês. O sinal da igualdade, o igual, ele surgiu por volta do ano 1500. Ele foi feito pelo matemático inglês Robert Hector. O que o Robert fez? Ele estava cansado de escrever igual a. Então, ele criou o símbolo matemático formado por dois segmentos paralelos de mesmo comprimento para representar a igualdade. Ele disse na época que não existia algo mais parecido do que dois segmentos paralelos e de mesmo comprimento. Um tempo depois, o Robert colocou a barra para fazer a negação, então ficamos com os símbolos de igual e diferente. Já um tempo depois, por volta de 1600, outro matemático também inglês, ele era matemático e astrônomo, Thomas Harrod. Ele criou os símbolos do maior e menor. Só que ele usou como base a descoberta do Robert, o símbolo da igualdade. Quer ver por quê? Ele criou os símbolos do maior e do menor. O que ele falou? Ele disse o seguinte, a partir de um único ponto partiam semirretas. No caso do símbolo do maior, pessoal, essas semirretas vão aproximando. Quanto mais próximo, maior um objeto a gente consegue enxergar. Já o símbolo do menor também, partindo de um único ponto, as semirretas vão se distanciando. E aí ele falou, quanto mais distante a imagem, menor a gente enxerga. Então essa é um pouquinho da história dos símbolos que nós vamos usar nas inequações. Mas, prof, para que desigualdade? Quando é que nós usamos? Quando nós queremos comparar valores, dados estatísticos e números. A prof trouxe aqui para vocês um infográfico. O que a gente está representando nesse infográfico? O nível de água nos reservatórios de Curitiba e região metropolitana. A gente sabe que está vivendo um período de estiagem e esses dados são muito atuais, são dessa semana. Olha só, nós temos em percentual o nível de cada barragem. Iraí, Piraquara, Passaúna, Piraquara 2. Temos o total do nível de todos esses reservatórios juntos em porcentagem, em percentual. E a gente pode usar uma desigualdade justamente para comparar essa situação. Por exemplo, quer ver? Eu vou colocar um exemplo bem simples aqui para vocês. A barragem do Iraí, que hoje está com um nível de água correspondente
a 16,36%, corresponde a um percentual menor que o nível do reservatório do Piraquara 1, que está hoje com 19,26% do total da sua capacidade. Perceberam que nós usamos para comparar essas duas situações de uma desigualdade? Vou fazer mais um exemplo. Olha lá. O nível de água no reservatório de Piraquara 2, 79,69%, é um valor maior do que o nível do reservatório de Passaúna, que corresponde a 36,79%. Então, sim, nós usamos as desigualdades em muitas e diversas situações matemáticas. Da mesma maneira que na igualdade nós temos dois membros, também acontece isso nas desigualdades. Observe aqui com a prof. 2 mais 5 é menor que 10. 2 mais 5 é 7, 7 é um número menor do que 10. 2 mais 5 representa o primeiro membro dessa desigualdade e o 10, o segundo membro dessa desigualdade. Tranquilo até aí, né, pessoal? Observe agora essa segunda desigualdade. 7 ao quadrado é maior que 7 vezes 2. 7 ao quadrado é 49 e 7 vezes 2 é 14. Portanto, 49 é maior que 14. Tudo que está antes da desigualdade é o primeiro membro. Tudo que está depois da desigualdade corresponde ao segundo membro. Se você é aquele aluno que tem dificuldade de saber, prof, eu sempre confundo o símbolo de maior ou menor. Então preste atenção, use essa dica que a prof vai dar. A boca do jacaré sempre está aberta para o maior. Sempre. Nunca você vai errar se você lembrar disso. Então olha lá, 2 mais 5, que dá 7, é menor do que 10. A boca do jacaré está aberta para o maior. Estão vendo lá? 7 ao quadrado é maior que 7 vezes 2, porque 49 é maior que 14. Olha lá, galerinha, a boca do jacaré está aberta para o maior. Dessa maneira, você jamais vai errar das desigualdades. Já aplicamos os princípios da equivalência de uma igualdade quando nós estudamos equações. Agora, nós vamos ver como se comportam esses princípios aditivo e multiplicativo com as desigualdades nas inequações, beleza? Então vamos lá, vamos começar revendo o princípio aditivo. Quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número nos dois membros de uma desigualdade, nós vamos obter uma nova desigualdade com o mesmo sentido. Vamos ver como é que funciona isso? Observe aqui o primeiro exemplo. A prof colocou uma desigualdade. 10 é maior do que 3. E eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, eu vou adicionar 2 unidades em cada membro da desigualdade, beleza? Então, acompanhe aqui, ó. No 10, eu vou somar 2 unidades, vou repetir a desigualdade e vou fazer o mesmo processo aqui no segundo membro dessa desigualdade. Vou somar 2 unidades. Então, agora eu vou resolver. Olha lá, 10 mais 2 deu 12, 3 mais 2 deu 5, 12 continua sendo maior do que 5. Então, nós somamos aos dois membros da desigualdade o mesmo valor, o mesmo número, e nós continuamos, obtivemos uma nova desigualdade com o mesmo sentido. Agora eu vou adicionar um número negativo. Observa aqui. 1 mais, agora eu vou adicionar o menos 2 ao primeiro membro dessa desigualdade, menor que 10 mais, vou adicionar o mesmo número negativo, menos 2. Adicionamos um número negativo aos dois membros da desigualdade. Vou resolver com vocês. Lembrar que o positivo, ele confirma o número que vem logo após. Então, confirmou o menos 2, menor que 10. Olha lá, galera, o positivo confirmou o menos 2. Agora, eu vou resolver cada um dos membros dessa desigualdade. 1 menos 2 dá menos 1. 10 menos 2 deu 8. Menos 1 é menor do que 8. A nossa desigualdade, a nossa nova desigualdade obtém o mesmo sentido da primeira. Lembraram do princípio aditivo? Agora vamos ver o princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo,
fala o seguinte: quando multiplicamos ou dividimos um mesmo número aos dois lados da sentença, aos dois lados da desigualdade, nós vamos obter uma desigualdade de mesmo sentido. Agora, a gente tem uma situação especial aqui no princípio multiplicativo, nas desigualdades que a prof vai mostrar para vocês. Primeiro, eu vou resolver um exemplo simples. Observe a desigualdade. 10 é maior do que 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cada membro dessa desigualdade por 2. Então, eu vou ficar com 10 vezes 2 maior que 3, que eu já tenho aqui no segundo membro, vezes 2. Então, o que nós aplicamos ao primeiro membro, nós fizemos exatamente igual no segundo membro. Vamos resolver, ó. 10 vezes o 2 dá 20 e 3 vezes o 2 deu 6. E aí, 20 é maior que 6. Observem, pessoal, que quando nós multiplicamos ambos os lados, né, por 2, a desigualdade, a nova desigualdade continuou tendo o mesmo sentido. Estão vendo lá? Aqui o símbolo da desigualdade. Agora, olha o que acontece quando nós multiplicamos ou dividimos por um número negativo. Aqui a prof vai fazer por -1, mas poderia ser qualquer número negativo. Vamos lá. A mesma desigualdade, então agora eu vou multiplicar o 10 pelo -1 e vou multiplicar, ó, vou repetir por enquanto a desigualdade. E vou multiplicar o 3 pelo -1. Então, o que nós fizemos no primeiro membro, nós fizemos exatamente igual no segundo membro. Vamos resolver. Lembrando que quando nós multiplicamos um número positivo e um número negativo, a resposta é negativa. 10 vezes 1 deu 10. Olha lá, mesmo aconteceu aqui no segundo membro. Número positivo por um número negativo, resposta negativa. 3 vezes 1, 3. Gente, agora o -10 ele é menor que o -3. O -3 está mais à direita na reta numérica, mais próximo do zero. Por isso ele é maior. Então, olha lá, -10 é menor que o -3. Percebam aqui, comparem as nossas desigualdades. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós invertemos a desigualdade. Então, quando nós multiplicamos, pessoal, ou dividimos uma sentença, uma desigualdade matemática, fazemos a divisão ou a multiplicação por um número negativo, o que acontece aqui, pessoal? Nas desigualdades, nós vamos inverter. Então, isso aqui é importante vocês destacarem aí, marcarem no caderno de vocês. No princípio multiplicativo, se for por número negativo, inverte a desigualdade. Lembraram? Agora sim, galera, depois que nós vimos desigualdades, que nós revimos os princípios de equivalência, nós vamos para as inequações. Porque a inequação é muito simples. O que é uma inequação? Então, olha só, a partir do século XVII, os matemáticos começaram a escrever as sentenças matemáticas usando letras para representar valores desconhecidos. Nós já vimos que sentenças matemáticas que possuem igualdade e elementos desconhecidos que são representados por letras são as equações. Só que agora nós vamos ter desigualdades. Então, nós teremos sentenças matemáticas representadas por desigualdades, onde nós podemos ter um ou mais elementos desconhecidos que nós representamos por letras. Então, isso é inequação. São sentenças matemáticas onde nós temos elementos ou elemento desconhecido e temos desigualdades. É muito, muito próximo da equação. O que muda de uma equação para uma inequação? A desigualdade. Ao invés de nós termos uma igualdade, um equilíbrio, nós temos uma desigualdade, um desequilíbrio. Então, olha só, acompanha aqui com a prof. Como nós já vimos, nesse lado da gangorra, nós temos a Bel, que pesa 49 quilos. Vocês percebem que a Bel é mais leve do que a Isa e a mochila da Isa. Então, o 49, ele é menor do que. Agora eu vou lá pro outro lado da gangorra. No outro lado da gangorra eu tenho a Isa, que o peso dela é um valor desconhecido e a prof vai representar por X, mais a sua mochila, que pesa 2 quilos. Perceberam que eu acabei de representar essa situação de desequilíbrio através de uma inequação? Então, olha lá, retomando. Inequação, sentença matemática que tem desigualdade e tem um ou mais elementos desconhecidos. Aqui no caso, nós temos um elemento desconhecido, que é o peso da Isa, que está representado pela letra X.
Tranquilo até aí, galerinha? Olha só, podemos identificar os membros, né? Então, tudo que está antes da desigualdade é o primeiro membro da inequação. Olha lá, primeiro membro. E tudo que está depois da desigualdade, segundo membro da inequação. Lemos essa inequação da seguinte maneira: 49 é menor que x mais 2. Aqui, quando a gente for resolver as situações de inequações, o nosso objetivo é descobrir o peso da Isa. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá para mais um exemplo. Agora, na nossa balança, no primeiro membro aqui, nós temos duas caixas com massas desconhecidas. C, chamei de C. A outra caixa pesando 1,5 kg e a quarta caixa pesando 3 kg. Desse lado aqui da desigualdade, desse outro lado da balança, nós temos a mesma caixa, também com massa desconhecida que eu chamei de C, e uma caixa também igual a outra lá de 3 quilos. Percebam que o primeiro membro é maior, a massa, a soma das massas é maior do que o que a gente tem no segundo membro dessa inequação, porque tem uma desigualdade. Vamos lá montar juntos então? Eu vou montar aqui com vocês, olha, C mais C, tô somando aqui as massas, mais 3, mais 1,5, tudo isso aqui, a soma de tudo isso é maior, olha a desigualdade, a C mais 3. E dá pra gente dar uma melhorada nessa inequação. É inequação porque tem desigualdade e tem elemento desconhecido. Nós podemos juntar os termos semelhantes. Lembram lá das expressões algébricas? C mais C dá 2C. Aqui eu posso juntar mais 3 inteiros mais 1,5, que dá mais 4,5. Tudo isso vai ser maior que C mais 3. Opa, prof, por que você não juntou, não ficou 3C? Nós não podemos juntar termos que não sejam semelhantes, que não possuam a mesma parte literal. Aqui eu tenho parte literal, aqui eu não tenho parte literal. Percebam aqui que nós ficamos também com uma inequação. Tranquilo, pessoal? Mas daí vocês podem estar se perguntando assim: prof, mas se uma inequação é tão próxima de uma equação, o que muda é igualdade para desigualdade, como é que nós resolvemos as inequações? Galerinha, é muito parecido. Você vai resolver uma inequação da mesma maneira que você resolve uma equação, ou seja, isolando a sua incógnita, o seu elemento desconhecido. Você pode fazer essa parte de isolar usando os princípios da equivalência, somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo dos dois membros da inequação, ou usando aquele método prático, aquele método mais rápido, usando as operações inversas que vocês já aprenderam nas equações. Eu vou resolver com vocês aqui usando as operações inversas, tudo bem? Bora lá então resolver as inequações. A prof colocou aqui 3 exemplos para vocês. Eu vou usar o método prático, que consiste em a gente resolver uma inequação usando 3 passos. Você vai organizar a sua inequação, ou seja, deixar tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro lado, num membro e no outro membro. A gente troca letras e números invertendo a operação, ok? Depois nós vamos resolver tudo que der no primeiro membro e no segundo membro, separadamente, e para fechar a gente isola a letra, a incógnita. Bora lá então, vem comigo. Olha só, y mais 7 é maior ou igual a 5. Eu vou deixar tudo que tem letra no primeiro membro dessa inequação, y. Repetir a desigualdade, maior ou igual. No segundo membro dessa inequação, eu vou deixar tudo que não tem letra. Quem é que já está aqui? O 5. Quem é que vai para lá trocando a operação? O mais 7, ele vem para o segundo membro fazendo a operação inversa. O inverso da adição é a subtração. Tranquilo até aqui? Organizamos. Agora, eu vou resolver tudo que der separadamente no primeiro e no segundo membro dessa inequação. No primeiro membro, a gente não tem nada para resolver. Eu só mantive o y maior ou igual. No segundo membro, eu tenho aqui 5 menos 7, que dá menos 2. Portanto, galerinha, nós acabamos de resolver a primeira inequação. O y aqui já está isolado, já está sozinho. E vamos agora analisar a solução. Olha lá, y, que é o nosso valor desconhecido, ele é um número maior ou igual a menos 2. Ou seja, inclui o menos 2 e todos os números maiores do que o menos 2.
menos 1, 0, 1, 2, 3. Quando você estiver determinando a solução da sua inequação, muita atenção no que diz o enunciado. Se a sua solução é pertencente ao conjunto dos racionais, e aí a gente insere todos os decimais aí nessa solução, dos naturais, somente dos inteiros. Tranquilo? Vamos ao item B. Item B. 2x mais 13 é maior que 5x menos 8. Galerinha, vamos organizar essa inequação. A prof vai deixar tudo que tem letra no primeiro membro. 2x, quem é que vem para cá? Olha lá, o mais 5x vem fazendo a operação inversa. Menos 5x, estão vendo? Mantém a desigualdade. Agora, no segundo membro, tudo que não tem letra. Quem é que já está aqui no segundo membro que não tem letra? Menos 8. E quem é que vai para lá trocando a operação? O mais 13 vem para cá, menos 13. Opa, acabei de organizar. Tudo que tem letra no membro, tudo que tem letra no outro membro, no outro lado. Vamos resolver cada membro separadamente, tudo bem? 2 menos 5, sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número em módulo, menos 3. Maior que menos 8 menos 13, sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Devo 8, devo 13, devo 21. Estamos quase terminando. Galerinha, se nós fôssemos aí usar o princípio multiplicativo, nós dividiríamos, quer ver? O menos 3x por menos 3, para que a gente pudesse cancelar numerador com denominador. E aqui também nós dividiríamos por menos 3. Ou seja, vamos ver se vocês lembram, quando nós multiplicamos ou dividimos lá a inequação por um número negativo, o que vai acontecer com a nossa desigualdade? Ela vai inverter, olha, inverte a desigualdade, tudo bem? Nesse caso aqui, a prof fez usando o princípio multiplicativo dividindo por menos 3. A gente poderia simplesmente multiplicar toda essa inequação também por menos 1. Eu vou terminar aqui. Então, eu vou simplificar, cancelar o menos 3 com menos 3. No primeiro membro, sobrou quem aqui? X. X inverte a desigualdade. Era maior, agora vai ser menor. E efetua a divisão. 21 dividido por 3 dá 7. Olha a regra de sinais na divisão. Menos com menos dá mais. Ou, quando dividimos dois números com sinais iguais, resposta positiva. Tanto faz você deixar 7 ou mais 7. Vamos analisar a nossa solução? Imagine que eu quisesse a solução aqui somente conjunto dos números inteiros, tudo bem? Então, x tem que ser um valor menor que 7. Todos os números menores que 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, infinitas soluções. Perceberam aí? Para fechar, olha o que a prof colocou agora aqui. Um exemplo, pessoal, com parênteses, igualzinho a gente resolvia nas equações. Então, eu vou começar fazendo a propriedade distributiva, que é a regrinha do chuveirinho. Lembram lá? A gente distribui a multiplicação para todos os termos que estão dentro dos parênteses. Bora lá. 3 vezes o x, 3x, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3. O resto eu vou baixar, eu vou copiar. Menos 2x é maior ou igual a 13. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora, eu vou dar uma organizada nessa inequação. A prof vai deixar tudo que tem letra no primeiro membro. Percebam que tudo que tem letra já está no primeiro membro. Por isso que eu não troquei nenhuma operação. Maior ou igual, tudo que não tem letra no segundo membro. Quem é que já está lá? O 13. Quem é que vai para lá que não tem letra fazendo a operação inversa? O menos 3 vem para cá, mais 3. Bora resolver cada membro separadamente. Olha lá, 3x menos 2x dá 1x, ou somente x. Maior ou igual. E 13 mais 3 deu quanto? 16. Galerinha, acabamos de terminar de encontrar ali o valor de x. Na verdade, nós temos infinitas possibilidades aqui, né? Vamos lá, então. X tem que ser um número maior ou igual a 16. Igual o próprio 16. Maior que ele, nós temos infinitas possibilidades. 17, 16,9, 18, 20,
infinitas soluções. Então, quando nós resolvemos uma inequação, nós podemos usar o princípio aditivo e multiplicativo ou usar o método prático. A prof deu uma mesclada aqui para mostrar os dois princípios para vocês. Nós vamos treinar bastante isso nos exercícios que a prof vai propor para vocês resolverem e nós vamos corrigir daí na aula 3. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Agora, para fechar essa aula, nós vamos para aquele resuminho top. Galerinha, vamos para o fechamento da nossa aula, aquele resumo top. Assunto da aula de hoje, inequações. Para ser inequação, nós temos que ter um ou mais elementos desconhecidos, que são representados por letras, e desigualdades. Quais são as desigualdades que nós vamos encontrar? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E se você ficar na dúvida, a boca do jacaré está sempre aberta para o maior. Numa inequação, nós temos primeiro e segundo membro. Primeiro membro, tudo que está antes da desigualdade, à esquerda. Segundo membro, tudo que está depois da desigualdade, à direita. Além disso, quando nós estamos resolvendo uma inequação, se você for multiplicar ou dividir por número negativo, lembrar de inverter a desigualdade. Para a gente treinar um pouquinho, nós vamos realizar algumas atividades do nosso livro didático. Anote aí, página 41, exercícios 1 e 2. É para fazer. Um beijo!